Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a doutora Fernanda Lehrer e quero te convidar a viver um parto e uma gestação sem medo. Gente, esse é o vídeo de boas-vindas, onde eu convido vocês a me conhecer um pouquinho mais, saber o meu propósito, o que eu tô fazendo aqui no YouTube. E convido vocês também a começar a acompanhar. Portanto, se você está chegando agora, já deixa o like aqui no seu vídeo, já se inscreve no canal e eu tenho certeza que semanalmente, na verdade quase diariamente, você vai receber muita informação de qualidade que podem mudar a forma com que você está vivendo a sua gestação e como você está pensando em vivenciar o seu parto. Deixa eu começar te contando quem sou eu, o que eu faço da vida, né? E como que eu posso te ajudar, gente. Eu, como eu falei, sou a doutora Fernanda, sou médica, sou formada em ginecologia e obstetrícia e pós-graduada em medicina fetal. A minha paixão, gente, sempre foi, desde a faculdade, trabalhar com gestação de alto risco. E foi nesse sentido que eu acabei trabalhando toda a minha gestação. Primeiro voltado ao alto risco materno e também depois na pós-graduação com foco voltado para o alto risco fetal. Mas olha, a minha história com obstetrícia, gente, não começou na pós-graduação, na minha especialização em ginecologia e obstetrícia. Eu vou falar para vocês que na minha vida toda eu sempre sonhei em ser dentista, como a minha mãe. A minha mãe é dentista e eu sempre imaginei que eu fosse herdar o consultório dela, seguir pelos mesmos caminhos, sempre vislumbrei a minha vida dessa forma. Até que quando eu cheguei no segundo ano do ensino médio, eu comecei a assistir muitos programas de televisão sobre partos. E comecei a ver como era especial, como era um privilégio poder fazer parte no momento do nascimento de alguém. Esse é um momento muito precioso para a família inteira, não só para aquele bebê que está nascendo, que está vindo ao mundo, mas é um momento muito marcante na vida da família, na vida da mulher. E eu comecei a me apaixonar por aquele universo e falar, caramba, eu preciso fazer parte desse momento na vida das mulheres. Esse é um momento muito precioso. Poder presenciar a vida, gente, não tem preço. Exigiu muito esforço, exigiu muito trabalho, muita dedicação. Mas olha, vou falar para vocês, é uma das melhores experiências da vida de um ser humano. Quem já teve a oportunidade de vivenciar um parto, onde a paciente está inteira dentro do parto, não onde ela está desesperada, onde a mulher está vivenciando aquele momento com toda a plenitude que aquele momento pode trazer, mesmo tendo dor, mesmo tendo coisas não planejadas, quando ela está inteira vivendo aquele momento e ela dá à luz, gente, é um momento muito mágico. Até hoje, de vez em quando, rola umas lágrimas ainda. E já não é pouco tempo de caminhada. Bom, então eu comecei a assistir esses programas, comecei a me apaixonar pelo tema e falei, é isso que eu quero fazer. Eu não sabia nem o que significava a palavra obstetra e o que eu tinha que fazer para me formar em obstetrícia. Juro para vocês, nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Foi então que eu comecei a pesquisar sobre o assunto já no segundo ano do meu ensino médio e vi que se eu quisesse fazer obstetrícia, eu teria que ser médica. O meu objetivo era ser, de fato, a obstetra, né, gente? E aí surgiu um grande problema. Eu fui comentar com a minha mãe, e minha mãe nunca foi aquela que queria que eu fizesse odontologia, então eu achei que ela super fosse apoiar a minha ideia, e quando eu cheguei para falar com ela, ela jogou um balde de água fria em cima de mim. Ela falou, olha, respeito a sua opinião, mas não tenho dinheiro para te bancar numa faculdade particular. Se vira e passa para uma faculdade pública. Foi nesses termos que a doutora Hermínia falou comigo. Falei, bom, então se essas são as condições da minha família, se é assim que eu posso fazer, assim eu vou fazer. Estudei, não passei da primeira vez, passei da segunda vez, mas olha, foi o melhor empenho que eu pude ter na minha vida, foi a melhor decisão que eu pude ter tomado na minha vida. Foram 6 anos estudando medicina, me dedicando integralmente, amei o curso de medicina, mas nunca me vislumbrei em outra área que não fosse obstetrícia. Para falar a verdade para vocês, no último período eu fiquei balançada por outra área, mas eu logo voltei para ginecologia e obstetrícia e vi que de fato eu precisava fazer partos, eu precisava participar desse momento na vida das mulheres. Foi então que eu entrei na residência de ginecologia e obstetrícia, foram mais 3 anos de formação, muito duros, muito difíceis, só quem já passou por uma residência médica sabe do que eu tô falando. E depois mais um ano opcional em medicina fetal, num outro instituto que só trata de malformações, que tem um enfoque voltado para medicina de alto risco do bebezinho, do feto, e foi onde eu pude aprender o manejo dessas outras condições, não voltadas tanto para a mãe, mas para o bebê. Saí dessa formação, gente, muito inteira, saí dessa formação muito capacitada.
E comecei a dar plantão de obstetrícia e vi que toda essa capacitação podia se transformar em ótimos números técnicos, mas que a forma com que eu estava abordando as minhas pacientes não estava sendo suficiente para poder transformar a gestação e o parto delas. Eu comecei a perceber que o que faltavam eram informações durante a gestação sobre a própria gestação e sobre o parto, para que elas chegassem no dia do parto, nos plantões de obstetrícia onde eu estava, preparadas para aquele momento. Eu comecei a perceber que era um tipo de conversa que não dava para ser feita na emergência lá do hospital. Nesse momento, eu ainda não estava com o meu consultório particular. Eu comecei o meu consultório particular um pouquinho depois, mas já nessa fase, uma luz se acendeu. Eu preciso ajudar as mulheres a chegarem mais bem preparadas no dia do parto. Eu admito que isso amortizou um pouquinho dentro de mim. Eu comecei a trabalhar no meu consultório particular, onde eu tenho mais oportunidade de oferecer isso para as minhas pacientes, e comecei a ver que, de fato, essas mulheres bem orientadas chegavam de outra maneira e conseguiam aproveitar a vivência do parto, a experiência do parto, muito mais inteiras, muito mais plenas, mesmo que tivessem dor, mesmo que tivessem dificuldades, mesmo que os planos iniciais não se cumprissem, eu conseguia, de fato, com a orientação em consultório, com acalmar, elas sabendo o que elas estavam enfrentando, o que era normal, o que não era, quando elas precisavam de ajuda, quando não precisavam, elas chegavam muito mais calmas, aproveitavam muito mais o período da gestação e do parto. Até aí, tudo bem, nenhum movimento a mais surgiu dentro de mim para abrir o canal. Até que eu, depois de tomar uma pílula do dia seguinte, zero programada, acabei engravidando do Estevão, que está hoje com 8 meses. Gente, durante a gestação do Estevão, que não foi uma gestação fácil, eu ainda vou gravar um vídeo para vocês sobre isso, eu já comecei a pensar, caramba, se eu, que sou ginecologista e obstetra, que sei o que eu tô passando, ainda tô achando esse período difícil de curtir, difícil de vivenciar, imagina quem não tem conhecimento. Muito bem, quando eu estava chegando próximo ao parto do Estevão, eu fui à internet e pensei, vou procurar um curso, vou procurar um canal, vou procurar algum lugar na internet onde eu possa sentar com o meu marido, que não é médico, e explicar para ele sobre o parto. Porque eu, planejando um parto normal, queria muito que o meu acompanhante soubesse o que esperar do momento do parto, como ele podia me ajudar, como ele poderia me ajudar, e qual era o papel dele como acompanhante, o que ele poderia ver, o que ele não poderia ver, né, para ele não estranhar aquele momento que já era tão normal para mim. Então, eu fui já com 34, 35 semanas começar a procurar. E vi algumas coisas, mas a gente estava em época de pandemia, não encontrei muita informação como eu gostaria, bem detalhada, com bastante detalhamento técnico, mas de fácil compreensão, que as pessoas leigas pudessem entender o que aquele profissional estava falando, para eu poder mostrar para o meu marido, porque eu estava cansada da gravidez, eu já estava com 8 meses mais ou menos, já estava muito tempo, eu estava trabalhando durante a gravidez, então eu tinha pouco tempo, muito cansaço, e admito, no final já pouca paciência para explicar para ele tudo que estava por vir. Como eu disse para vocês, não encontrei algo que realmente satisfizesse as minhas necessidades. O Estevão nasceu, foi a melhor coisa da minha vida, ele mudou completamente a minha vivência, inclusive da ginecologia e obstetrícia. Foi o melhor acréscimo que Deus poderia ter mandado para a minha vida e também para a minha profissão como obstetra. E quando eu estava quase voltando da minha licença maternidade, já voltando a atender novamente no consultório, e quando o Estevão estava com cerca de 5 meses de idade, numa conversa casual com uma amiga, eu pensei, bom, se eu tiver essa dificuldade, eu posso ser também a pessoa a resolver o problema de quem está passando pela mesma coisa que eu. Eu tenho certeza que tem muita mulher aí com menos informação do que eu e que está precisando ser orientada e ter um acompanhante também orientado para passar por esse momento. E foi aí que começou o meu trabalho nas redes sociais. Eu comecei no Instagram, uma plataforma que eu já tinha um pouquinho mais de conhecimento, comecei a divulgar o meu conhecimento, comecei a criar posts, respondo sempre caixinha de perguntas nos stories para poder tirar as dúvidas reais das seguidoras, porque muitas vezes, gente, a dúvida que o profissional acha que a mulher tem não é a dúvida que ela tem de verdade. Então, nos stories, na caixinha de perguntas, eu posso dialogar com vocês, eu posso conversar com vocês, tendo certeza que é aquilo que vocês precisam receber, que é a dúvida de vocês mesmo. Então eu comecei o meu trabalho por lá,
graças a Deus, muito bem sucedido. Vários depoimentos de mulheres que realmente estavam conseguindo vivenciar a gestação e o parto de maneira muito mais natural, sem medo, com as expectativas no lugar certo, tirando aquela montanha de dúvidas que estava em cima delas e podendo de fato confiar no profissional, sabendo que ninguém estava enganando elas. E aí eu pensei, bom, muito bem, meu canal, né, minha plataforma no Instagram está super fazendo sucesso, tá indo bem, mas eu preciso progredir, eu preciso de um lugar onde eu possa explicar ainda mais a fundo os assuntos que eu tanto gosto de falar e que quem já me segue lá no Instagram sabe que eu falo pra caramba. E foi daí que surgiu a ideia de vir aqui e abrir um canal no YouTube. Aqui é uma plataforma onde a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho mais, de explicar um pouco mais a fundo, né, não precisa... Lá, pouca gente no Instagram assiste vídeos maiores, faz realmente pesquisas sobre assuntos que possam precisar de explicações um pouquinho maiores. Então eu optei de fazer isso aqui no YouTube, que é realmente a plataforma certa para isso. Então, gente, o meu objetivo de vida é, assim como eu tive a oportunidade de vivenciar a minha gestação e o meu parto, apesar de todas as dificuldades. Um dia eu vou fazer um relato para vocês só de como foi a minha gestação e como foi o meu parto. Quem conhece lá do Instagram sabe que eu já falei um pouquinho sobre isso. Não foi, como eu já disse, uma gestação e um parto dentro do que eu estava super planejando, do que eu achei que seria, mas, gente, não teve medo em momento nenhum, porque eu sabia o que esperar. Eu sabia o que estava pela frente, eu entendia o que eu estava vivenciando. Então eu pensei, eu preciso oferecer isso não só para as minhas pacientes do consultório, mas também para todo mundo que tiver acesso a mim aqui nas redes sociais. Então, foi daí que surgiu o Instagram, foi daí que surgiu aqui o canal da Doutora Fernanda. Eu espero que eu possa dialogar, gente, diariamente com vocês, eventualmente algumas vezes na semana com uns vídeos mais profundos, para que você de fato possa perder o mistério da gestação e do parto, que isso deixe de ser uma coisa intangível, impalpável, mas que fique real, que fique fácil de você entender e que no final das contas, como eu tenho falado muito, que a informação de qualidade transforme a tua gestação e transforme o teu parto para que você não passe por esse momento com medos. O meu propósito de vida é livrar as mulheres de viver uma gestação e um parto com medo. Eu te ajudo, eu quero pegar na tua mão para te levar a viver uma gestação plena e um parto sem medo. Gente, um parto sem medo inclui um parto com menos dor, inclui um parto com menos sofrimento e inclui, inclusive, um parto mais rápido. Os estudos são pragmáticos, eles batem o martelo. As mulheres que entendem o que estão passando no processo do parto, que possuem uma equipe legal e acompanhantes bem orientados a respeito do momento do parto, têm parto mais rápido, parto com menos dor, com menos sofrimento, e conseguem experimentar essa vivência de maneira muito mais plena. Como eu já disse e eu repito, isso não significa que não pode ser difícil. Isso não significa que não vai ter alguma dor envolvida. Eu não minto para vocês. Mas não vai haver medo e, por consequência, não vai haver sofrimento. Então é isso, meninas. Sejam muito bem-vindas aqui à minha casa. Sejam muito bem-vindas ao canal da Doutora Fernanda. Quem ainda não me segue aqui, como eu já falei lá no início, né? Deixa aqui o like no vídeo, vamos botar pra cima esse canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder um vídeo sequer e vai lá também no YouTube, no Instagram e me segue lá no canal, na página, no canal, né? Não, né, gente? Lá na página da Doutora Fernanda Lehrer, tá? @doutora.fernandalehrer. Espero vocês na caixinha de stories, nos posts e no vídeo aqui no canal. Beijo e até a próxima!